Em um ano, entre julho de 2021 e julho de 2022, 6,5 milhões de profissionais pediram voluntariamente demissão de seus empregos aqui no Brasil. Isso em um cenário que, vamos combinar, né? A maré não está lá para peixe, não. O fenômeno da demissão voluntária, que no mundo ganhou força a partir de 2021, portanto, tem ali uma relação direta com a pandemia, é tema hoje do Humanamente. Humanamente, um programa da Band News FM que é sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP e que conta sempre com as mais ponderadas análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Esse fenômeno aí faz a gente pensar, né? O que está acontecendo com as pessoas que, no meio da crise econômica, no Brasil e no mundo, não, né? Esse é um fenômeno mundial também, estão dizendo, não quero mais. Né? Como a gente dizia quando era moleque, não brinco mais. O que está acontecendo? É algo que faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar muito, Daniel. E eu, me preparando para essa nossa conversa, me deparei com um artigo do jornal New York Times que dizia o seguinte: ele pode ser traduzido mais ou menos como a era da anti-ambição. E esse artigo dizia: olha, quando 25 milhões de pessoas no mundo pedem demissão, não é apenas burnout. E o autor deste artigo chamava atenção para modelos desgastados de gestão nas grandes corporações. E falava também para mudanças nas novas gerações. Aí eu lembrei de você, lendo esse artigo, que uma vez disse assim: olha, nós aí, eu digo, a sua geração e a minha, a gente tem aqui, eu acho que duas gerações. Meia geração nos separam. Aqui. Temos um hábito de olhar os mais jovens ali na casa dos seus 20 anos e dizer: quanto mimimi, né? Nossa, esse pessoal não se esforça mais por nada, reclama de tudo, fica 8 horas aqui, tá achando ruim. Mas será que é mimimi, Daniel? Pois é, né? Será que são 25 milhões de mimizentos que se demitiram no mundo? Vale a pena a gente pensar o seguinte também: será que esses 25 milhões de pessoas que se demitiram são todos jovens? São todos dessa geração? O que eu sempre comento, Ellen, é que essas explicações que falam assim, essa geração tem essa característica, essa geração é diferente, sempre me deixam desconfiados, porque claro que as gerações mudam. Uma coisa é uma geração que nasceu já olhando no TikTok, outra coisa é a geração que nasceu e cresceu lendo jornal, e aí no meio tem a televisão, enfim. Isso muda um pouco a forma como a gente lida com a informação, enfim, como a gente se insere no mundo, mas eu acho que as coisas são tão disseminadas e as estruturas elas são tão determinantes ou influentes, determinantes não, mas são tão influentes no nosso comportamento que a questão não é que uma geração é muito diferente da outra. A questão é que uma era é muito diferente da outra, um tempo é muito diferente do outro. Então, quem é mais aberto, quem é mais sensível, quem vai na linha de frente, né? Quem é a ponta de lança das mudanças, normalmente são os jovens. Então, quando a gente vê uma era mudando, quem que a gente vê primeiro mudando? Em quem que a gente vê essas mudanças primeiro? Nos jovens, né? Então, vou falar de uma mudança que aconteceu na nossa geração, na minha barra sua, aí, no nosso tempo. Antigamente, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, o mérito de um trabalhador era ficar a vida inteira no mesmo emprego. Era não ter a carteira manchada, falar assim, olha essa carteira de trabalho mostrando um monte de emprego e tal. E aí na nossa geração, isso foi mudando. E hoje, quando a gente vê uma carteira de trabalho que a pessoa trabalhou a vida inteira na mesma empresa, você fala, puxa, mas que falta de dinamismo, né? E tudo mais. E os nossos pais achavam isso uma coisa da nossa geração. E não é, hoje é assim, a nossa geração só passou por isso primeiro, né? Então, essa questão que a gente vê hoje, né, do chamado mimimi. Por que fala mimimi? Porque quem está com o microfone é a nossa geração, né? Quando o microfone passar para a próxima, eles vão reclamar da seguinte. Mas essa característica que a gente vê de falar, bom,
peraí, eu não quero isso para minha vida, eu quero repensar meu emprego, eu tenho que pensar mesmo se é isso que eu quero dar um tempo, quero priorizar minha saúde mental. Quem veio na frente fazendo isso foi a geração mais nova. Mas hoje em dia mesmo, hoje, 2023, quando estamos gravando esse programa, já afirmo sem sombra de dúvida que não é mais uma questão dessa geração. Isso já veio para ficar na nossa era. E me chama a atenção, Daniel, a gente está aqui falando, óbvio, sobre saúde mental, sobre conciliar tempo de trabalho com tempo de vida pessoal, mas também os novos paradigmas de emprego, né? Enquanto você falava, fui me lembrando de um caso que eu vi na pandemia. Um jovem com que eu me deparei do mercado financeiro tinha conseguido um estágio dos sonhos. Estava estudando administração, queria trabalhar com o mercado financeiro e conseguiu o estágio no banco, que era o banco internacional, sonho e tal. Um mês de estágio, o negócio não era nada do que ele pensou. Um ambiente super tóxico, predominantemente de homens brancos que faziam piadas horríveis o dia inteiro entre si, piadas homofóbicas, machistas, super mau gosto, as pessoas se cobrando de uma maneira maluca e tal. E aí um colega de faculdade disse: olha, eu estou trabalhando numa consultoria financeira e tal, você faz uma prova lá, e aí você pode ser um analista independente e tudo mais. E, e aí foi muito engraçada essa história, porque os pais desse menino disseram assim: não, conversa com alguém que tem mais experiência no mercado, né? Para ver o que essa pessoa vai te dizer, não sei o quê. E esse menino foi conversar com uma pessoa de mais experiência, e os pais, imaginando que a pessoa de mais experiência vai dizer: fica no seu estágio, né? Uhum, Seu estágio, porque obviamente você está um mês no estágio, né? Você não vai claro. largar um estágio de um mês, manchar sua carteira, o estágio que é o estágio dos sonhos da sua área. E o menino, depois de uma hora de conversa com essa pessoa de experiência, disse: tchau, não quero saber de estágio, vou para uma área independente, super arriscada. E o que aconteceu? Esse menino super deslanchou nessa carreira independente. Uhum. E aí os pais ficaram assim chocados quando ele tomou a atitude, depois viram que ele fez o caminho certo, que era isso, que era uma carreira independente, que, né, ia contra todos os parâmetros de vida dos pais, que tinham construído, tipo, estágio numa instituição, e aí contratado na instituição, e aí 30 anos na mesma instituição. Quer dizer, as coisas mudaram, né, Daniel? Não, e você vê que quem foi o pivô aí desse conselho foi já uma pessoa mais velha, foi uma pessoa dessa geração mais antiga, mas que está antenada. Essa mudança, ela veio para ficar, e eu acho que ela reflete um pouco esse movimento de pêndulo que a humanidade vive, né, Ellen? Assim, a gente descobre uma coisa, a gente acha que é legal, então a gente acelera naquela direção e a gente leva ao limite aquilo, chega lá num ponto e a gente fala, cara, exageramos, vamos voltar. E aí a gente vai voltando, talvez a gente passe do ponto para o outro lado, e opa, exageramos de novo. E esse movimento pendular enfim, natural na nossa vida individual e na nossa vida como sociedade, historicamente a gente vê isso. Eu acho que essa era anti-ambição, né, pegando aí carona no título do artigo, ela é uma resposta a uma era de extrema ambição, de assim, faça o máximo, chegue o mais longe, chegue primeiro, só tem lugar para um vencedor, só tem uma medalha de ouro, não tem pódio para todo mundo. Cara, e daí que eu não tô no pódio, meu amigo, estou aqui jogando e me divertindo, só o pódio que interessa, e a gente vem de um discurso, de uma mentalidade que sim, só o pódio interessa, mas nada interessa. E ok, para algumas pessoas vai ser assim, e a gente até gosta de assistir essas pessoas na televisão, né? A gente gosta de dizer que conheceu, nossa, conheci um vencedor, mas a gente começa a entender que o preço é muito alto e que não é para todo mundo e que tudo bem. E acho que as pessoas começaram a entender que não acontecia, né? Eu acho que também teve muito isso, né? Acho que a pandemia deu esse clique, assim, que as coisas não aconteciam. Ah, você tinha uma promessa, acho que muito retorno que as pessoas começaram a dar é que
você tinha uma promessa e ela não estava acontecendo. Então, valia a pena tudo aquilo? Esse foi o questionamento. Será que vale a pena? A pandemia, eu sempre falei, né, ao longo dos últimos 3 anos aí, que a pandemia, ela causou muito menos problemas do que revelou os problemas que já existiam, né, desde falta de vaga em UTI até movimento anti-ciência, tudo isso já estava aí, só, claro, foi potencializado e revelado pela pandemia, diferença de gênero, né, enfim, as mulheres muito mais sobrecarregadas que os homens na pandemia, nossa, que surpresa, né, diferença de gênero na sociedade. E eu acho que esse é o movimento. Não é por acaso que isso disparou, explodiu a partir da pandemia. Mas assim como o trabalho remoto, esse era um movimento que já estava aí, já vinha se ensaiando, a gente já via os primeiros movimentos, primeiras tentativas, já se vinha de antes uma discussão da semana de 4 dias. Não se discute de agora, é que agora, com a pandemia, tudo isso ganhou holofote, tudo isso ganhou relevância, ganhou importância para as pessoas, e como você falou, caiu a ficha para muita gente, e aí a gente não consegue desver, né? Por que muitos casais se desfizeram na pandemia? Muita gente se solidificou, porque aquilo potencializou o que tinha de bom, mas às vezes quando a pessoa começou a conviver ali, um com o outro, viram coisas que não conseguia mais desver, e aí acabou o casamento. Então, esse nosso casamento, um pouco de conveniência que tínhamos com o emprego, também vimos coisas que não conseguimos mais desver na pandemia, mas que eram problemas que já estavam aí. Eu acho que ela só ajudou a cair a ficha para nós, inclusive dessas promessas não cumpridas, né? Se esforce, você vai chegar lá, porque se você se esforçar o suficiente, você vai chegar lá. E aí o sujeito se esforça e não chega, porque não tem de fato pódio para todo mundo, né? E aí a pessoa fala, mas será que eu preciso do pódio mesmo? Eu acho que esse é um questionamento que, de novo, veio para ficar. O trabalho é uma troca. Você está lá trocando o seu tempo e, em troca deste tempo, você vai receber reconhecimento, que pode ser um reconhecimento de sucesso, você pode ser bem-sucedido em um reconhecimento financeiro. Agora, sempre isso vem, é isso que estamos falando aqui, eu e o Daniel. E quando isso não vem, muita gente adoece. Depois da pandemia, aumentaram os registros do burnout. O que é isso, Daniel? Burnout é uma situação vivencial, né? Uma situação de vida no qual a pessoa tem a sensação de que as suas energias se esgotaram, né? Ele é conhecido também como exaustão. E ele acontece, segundo os critérios atuais diagnósticos, por conta do estresse que não é adequadamente gerenciado, sobretudo no trabalho. Eu não gosto muito dessa restrição de que ser no trabalho, porque aí, o que é trabalho? Será que um doutorando que está estudando, na verdade, ele não pode ter burnout porque aquilo não é um trabalho? Ou será que o pai e a mãe não podem ter burnout no cuidado do filho? Então, eu acho essa restrição um pouco questionável, mas, de qualquer forma, é uma situação uma situação onde o estresse contínuo que a pessoa não consegue gerenciar e não é culpa dela ou culpa do trabalho, um encontro que se dá errado, às vezes é culpa de um, às vezes é culpa de outro, mas independente de culpas, tem um estresse ali que a pessoa não consegue gerenciar, o trabalho não consegue gerenciar, enfim, ele não é gerenciado. Isso esgota as energias das pessoas, né, que tem isso, e elas se sentem, de fato, desrealizadas ali, o trabalho se torna não realizador, a pessoa sente que tudo que ela faz é inútil, começa a ter um distanciamento afetivo, sabe? Se desliga do trabalho, dos amigos, e tem a sensação de que acabou a pilha mesmo, assim, de que não tem mais energia, não tem mais de onde tirar. É realmente um esgotamento que é mais um problema que já estava aí, já vinha acontecendo, a gente já vinha discutindo e que a pandemia ajudou a pôr foco, né? Ajudou a revelar, porque na época, no auge ali, né? Da pandemia, quem não perdeu o emprego estava trabalhando dobrado ou triplicado, né? E a gente prestando mais atenção, a pandemia trouxe mais uma reflexão, uma atenção para a nossa saúde mental, então foi ali o conjunto perfeito para as pessoas sobrecarregadas, pensando sobre a sua saúde mental, falar, opa, peraí, o que é isso que está acontecendo? E aí voltou-se a falar bastante sobre burnout, ou começou-se a falar bastante sobre burnout.
Como é que essa pessoa, ela se sente? É um cansaço ao ir ao trabalho? É um desgaste com as pessoas do trabalho? É um rendimento menor nas tarefas do trabalho? Como é que essa pessoa, consegue identificar que aquilo que ela está sentindo pode ser um sinal de que, tem alguma coisa aqui que não está funcionando? É importante, eu acho que falar, né, Ellen, que a pessoa tem que ter essa atenção, né, e esse cuidado consigo mesmo, né, na sua relação com o trabalho. Primeiro porque gera muita confusão, mas burnout não é uma doença. Não é uma doença como catapora, como câncer ou nem como depressão. Não é um transtorno mental. Ah, mas está na classificação internacional de doenças. Está na classificação internacional de doenças no capítulo de coisas que não são doenças, né? Situações de vida, ameaça de desemprego, conflitos com o chefe, tudo isso está lá na classificação internacional e não é doença. Então, é uma condição de vida, é uma condição na qual a pessoa se percebe com tudo isso que você falou, um desgosto excessivo no trabalho. Não é um desgosto, não gosto muito do meu trabalho. Ok, isso aí acontece com muita gente e a gente segue em frente, por conta de outras recompensas que você tem muitas vezes. Mas essa aversão, essa sensação de que é inútil o que eu estou fazendo aqui, eu não sou reconhecido, é um esforço muito grande, com um mal-estar emocional associado a ir trabalhar. E isso, o tratamento, a abordagem, como não é uma doença, não é um remédio, sabe? Não é uma terapia específica. A gente tem que intervir nessa relação com o trabalho. Porque o que causa isso? Não é o estresse que não está sendo adequadamente gerenciado? Então, a gente precisa aprender a gerenciar melhor esse estresse, seja mexendo no trabalho, seja mexendo na nossa postura, seja mexendo nesse encontro entre eu e meu trabalho, porque, inclusive, é bem interessante que um dos maiores fatores de risco para o burnout é a postura do funcionário de ser muito idealista, sabe? O high achievement, aquele que quer mais, é o sujeito muito engajado, é o sujeito que quer realizar, quer entregar, e quanto mais intensa essa entrega, quanto mais intensa essa relação dele com o trabalho, maior é o risco de burnout. Funcionário que está meio na dele lá, meio largadão, fazendo o que tem que fazer ali, cumprindo a sua tarefa, porque eu quero meu saláriozinho no final do mês, ele tem muito menos risco de burnout. Interessante que não é só uma postura do emprego, do empregador, mas é um encontro, é um baile que não está dando certo. Você mencionou uma questão aí, que é a questão do não ver sentido no trabalho, né, aquilo que eu faço não tem sentido. E uma das questões que levou essa grande onda de demissão no mundo, tem a ver com isso. As pessoas na pandemia passaram a questionar muito o sentido do seu trabalho. "Puxa, será que isso que eu faço tem um sentido?" E é interessante, porque, claro, todo mundo diz: "Bom, eu trabalho porque eu quero ter um salário, né, você tem que sobreviver nesse mundo que a gente vive e tal", mas é mais do que isso. O trabalho representa mais do que isso para o ser humano, né, Daniel? Mas com certeza, o trabalho, certo ou errado, o trabalho hoje ele é parte do que nos confere identidade, né? É a segunda coisa que você pergunta para uma pessoa. Você pergunta quando você conhece o nome, a segunda coisa que você pergunta é o que você faz, né? É uma forma de a gente se inserir no mundo, de a gente estar na sociedade. Eu faço isso, eu sou aquilo. Então, né, as pessoas estão também em busca de uma identidade no trabalho. E uma vez que isso não se concretize, uma vez que o trabalho não entregue isso para elas, elas começaram a se questionar, bom, eu tenho o meu salário aqui, mas o que eu estou fazendo? Quem eu sou? Né? E são questões, eu acho que válidas, sabe, Ellen? São questões que é importante a gente se fazer. Claro que não dá para todo mundo se fazer. Tem ouvinte dizendo assim, bom, eu não me realizo no trabalho, eu tenho que vir aqui, sei lá, ficar pendurado no prédio, limpando vitrô, sabe? Eu sempre fico aflito quando eu vejo aqueles funcionários que ficam ali nas cordas limpando o vidro. Isso não me realiza. Bom, às vezes a pessoa não tem
uma realização no trabalho, mas ele é um voluntário na igreja, ele tá numa ONG, ele tem a sua identidade construída de outras maneiras, mas nem sempre. Então, esse questionamento, eu acho que ele é válido, eu acho que ele é pertinente, né? Não acho que seja mimimi também, e ele conversa com tudo aquilo que a gente estava comentando no primeiro bloco, né? De a pessoa poder falar assim, bom, e eu estava aqui porque eu queria chegar no topo. E aí eu olho e falo assim, tá, o que eu quero fazer lá naquele topo mesmo? Por que eu estou indo para lá? E isso também está por trás desse movimento de revalorização de você mesmo. Não estou falando nem só de saúde mental, revalorização de mim. Né? Porque eu não vivo para o trabalho, eu trabalho para viver, mas não vivo para trabalhar, sabe? Esses lemas, e eu acho que eles, hoje em dia, estão sendo postos mais em prática. E é possível você rever isso, porque, claro, quando a gente pensou esse tema, trazer esse tema aqui, eu quis ter muito cuidado, porque a gente sabe que quando a gente está falando de uma onda de demissão voluntária, a gente ainda está falando de uma classe muito privilegiada. No Brasil, por exemplo, de pessoas com pós-graduação, predominantemente homens, brancos, que têm uma renda superior para quem abunda emprego, né? Uhum. É, assim, mínimo do mínimo que a gente está falando no Brasil, emprego qualificado. E não é o caso no mundo todo. No mundo até tem pessoas que não estão nessa condição, que pediram emprego. Mas no Brasil a gente ainda está falando dessas pessoas que puderam pedir demissão voluntariamente, né? Mas o que eu quero dizer assim, existe essa possibilidade, uma vez que o emprego te confere identidade, da gente repensar isso na vida? Isso é possível? Ou seja, daqui a pouco eu estou com 40 anos, fui jornalista minha vida inteira, e é possível eu me rever, eu me repensar sempre? Eu acho que não só é possível, mas como é necessário também, né? É bem colocado o que você falou, assim, às vezes o ouvinte está pensando assim, muito fácil para algumas pessoas pedirem demissão, não estou realizado, vou eu pedir demissão, quem é que vai segurar meus boletos? Não vou, porque eu tenho os boletos para pagar, tenho a prestação aqui, e, enfim, não está fácil arrumar emprego. E, de fato, existe essa diferença social, mas, de qualquer forma, os movimentos sociais, eles não começam de uma vez em todas as camadas. Isso, né, é uma mudança de pensamento que é heterogênea, que começa num lado, vai para o outro, isso vai se espraiando na sociedade, em sociedades em que é menos difícil arrumar emprego, você vê que isso acontece em outras camadas também da sociedade. Então, sim, tem essa limitação, só que tem algumas formas, eu acho, de lidar com isso. Uma é você repensar, bom, será que é isso mesmo que eu quero? Eu posso me reinventar e não temos mais dúvida que pode, né? Os meus avós, eles foram surpreendidos pela própria longevidade. Né, eles não esperavam viver tanto e de repente se viram, né, a geração dos meus avós se viu com 80 anos falando, não tenho previdência para isso, né, devia ter trabalhado mais. Aí a geração dos meus pais já não se viu mais surpreendida pela própria longevidade, já imaginava, né, vendo a geração anterior que ia viver mais, mas foi surpreendida pela longevidade no trabalho. Hoje as pessoas, né, com 60 a mais trabalhando inseridas no mercado de trabalho é novidade, não era assim. Então as pessoas falam, puxa, então não esperava que eu precisasse continuar trabalhando. Eu acho que a gente não vai mais passar por essa surpresa. A gente já sabe que vai viver muito, a gente já sabe que vai trabalhar muito. A surpresa que eu acho que se reserva para nós é a gente ter que se reinventar. A gente fala, puxa, eu não imaginava que com 50 anos eu ia ter que estar estudando. Eu ia ter que estar aprendendo uma coisa nova. Então, eu acho que isso é inevitável. Agora, sobre o sentido, só para a gente fechar essa questão, Ellen, todo trabalho é uma ajuda a alguém. E eu acho que é isso que a pessoa às vezes tem que tentar pensar. Você está, sei lá, você é motorista de ônibus, seu trabalho não é dirigir o ônibus, seu trabalho é ajudar as pessoas a chegarem onde elas precisam chegar. Né? Sabe, assim, a gente pode pensar isso para qualquer lugar. O seu trabalho é
não sei, limpar o vitrô, pendurado lá numa corda. Seu trabalho não é só limpar o vitrô, mas por que existe esse trabalho? Porque as pessoas precisam enxergar através da janela. E se você pensar, pô, eu estou ajudando as pessoas a enxergarem, isso dá um outro sentido para o seu trabalho. Parece um exercício bobinho, mas quando a gente resgata o porquê de a gente estar fazendo as coisas que a gente está fazendo, isso pode melhorar até nosso senso de identidade. Bom, eu ajudo as pessoas a enxergar através da janela. Esse é o meu trabalho, né? Uma vez eu fiz uma palestra numa empresa de diversão, né? Era um parque. E eu falei para eles, seu trabalho aqui, você pode estar no financeiro. Seu trabalho não é fazer a contabilidade. Seu trabalho é ajudar que uma empresa que fornece diversão e entretenimento para as pessoas esteja funcionando, porque as pessoas criam memórias. Aqui era um lugar que eu tinha ido quando eu era pequeno, e depois fui com os meus filhos, tinha um afeto muito grande. Falei, cara, assim, isso aqui para mim faz parte da minha história, graças a você que está aí fazendo a contabilidade. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer, e aí eu digo, independente do lugar que a gente estiver, ou do trabalho que a gente estiver fazendo. Conciliar trabalho, vida pessoal, é possível. A gente está falando sobre isso aqui no Humanamente. Daniel, falamos sobre a onda da grande demissão, falamos aqui sobre uma espécie de anti-ambição que tomou o ambiente de trabalho depois da pandemia. E aí, Daniel, uma coisa que muita gente falou, nós falamos aqui, né, durante a pandemia, será que o home office veio para ficar? Não veio para ficar? Em alguns lugares sim, outros adotaram o ambiente híbrido, mas eu tenho a sensação, pode ser uma sensação minha, que ainda é um pouco difícil, pelo menos aqui na nossa cultura, essa coisa do confiar no funcionário, né? De que a coisa vai funcionar mesmo. E aí muita gente já voltou para o presencial, já não deixou a coisa ficar no híbrido, né? Já voltou para o meio tradicional. E muitos funcionários não curtiram isso, né? Não curtiram isso e foram nessa onda da demissão, porque disseram, não, pera um pouquinho, estava bom daquele jeito, eu quero poder ter mais autonomia, mais liberdade, e entraram nesses 6,5 milhões de brasileiros aí que voluntariamente pediram demissão. Daniel, dá para a gente conseguir conciliar essas duas coisas? Quer dizer, de repente, uma semana de 4 dias, vi exemplo aí de alguns empresários que adotaram e disseram, aqui aumentou a produtividade, gente com mente mais arejada que disse, aqui aumentou. Eu segui no modelo híbrido e está sendo bom assim, estou economizando, inclusive em energia, e os funcionários estão entregando, mas ainda há um certo receio. Dá para fazer as duas coisas, ser produtivo e deixar que as pessoas tenham também uma certa liberdade? Eu acho que dando a liberdade é que a gente consegue maior produtividade, viu? Uma das coisas que a gente sabe que gera um mal-estar muito grande no funcionário é o microgerenciamento, é você estar em cima, olhando o tempo todo, deixa eu ler o e-mail antes de você mandar, deixa eu ver o que você está fazendo. Você tratar as pessoas como criança, infantilizar, elas respondem dessa maneira. Você dá autonomia para o sujeito, ele responde normalmente dessa maneira também. E você aumentar a flexibilidade gera uma sensação de bem-estar muito grande. Tem estudos mostrando isso, tem estudos muito antes da pandemia, mostrando assim, simplesmente você flexibilizar o horário da pessoa, ela escolhe se ela entra um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, que hora que ela almoça, só isso já melhora o bem-estar da pessoa e, por consequência, o ambiente todo, inclusive a produtividade e o rendimento. Então, isso tem muito pouca dúvida que aconteça. O que acontece é que existe obviamente, resistência para toda mudança. A gente foi obrigado a ir para o home office, né, o imposto para diversas categorias, o trabalho à distância ao longo da pandemia, e isso aí não tinha escolha, né? Teve que ser imposto, então as pessoas não tinham como recusar. Para muitos segmentos, isso se mostrou efetivo, mostrou que de fato funciona e que não era um problema. As pessoas conseguiam fazer suas entregas, conseguiam ser produtivas, sem que isso fosse um problema. Mas, dada essa resistência, o que, pelo menos eu tenho visto e compartilho da sua percepção, muitas empresas, eu vou dizer que talvez a maioria, voltando um pouco, né? Eu tenho a impressão que poucas ficaram
100% home office, tem as que ficaram, tem pacientes que falam, a empresa não vai voltar nunca mais, mas poucas voltaram 100% das que podem, né? Teve gente que nunca nem saiu do presencial, dependendo do segmento. Mas as que saíram, eu vejo poucas que voltaram 100% presencial. Essa coisa do híbrido, ela parece ser um caminho aí bem, eu acho, provável, me parece ser o mais provável, porque concilia um momento em que a pessoa tem ali mais liberdade, pega trânsito, tem ali mais flexibilidade, mas concilia também o momento do encontro. Não tem sentido também, tem empresa fazendo isso. A pessoa vai para a empresa para ficar fazendo reunião online. Aí não tem sentido nenhum, né? Mas você estar com as pessoas, você se encontrar, esse momento de troca presencial, ele traz uma circulação de ideias, ele traz um crescimento para o time, para a empresa, que o online também deixa a desejar. Então, essa coisa entre 2 a 3 dias presencial, me parece que é uma coisa que veio para ficar. E você introduziu, Ellen, a ideia da semana de 4 dias. Isso é uma coisa que também é lógico que não vai ser para todo mundo, não vai ser disseminada, né? Mas reflete o momento, veja, da sociedade, aqui de novo, não estamos falando desta geração. Não é um empresário de 18 anos que está fazendo essa experiência, né? São empresas já consolidadas, de pessoas maduras, falando, bom, peraí, vamos flexibilizar aqui o número de dias de trabalho, inclusive. A sexta-feira curta já existia antes da pandemia. Muitas empresas que liberam funcionário mais cedo na sexta-feira, tem uma sexta-feira mais curta. Tudo isso eu acho que é o reflexo desse novo tempo, né? Do que eu chamo do fenômeno Simone Biles, né? Que é a coisa de você reconhecer que você tem um limite, né? Você não é uma máquina. Eu gosto muito da comparação da Simone Biles com a Gabrielle Anderson, acho que era, né? Uma atleta que ficou famosa nos anos 80, porque ela terminou a maratona se arrastando ali, tem essa cena famosa, ela toda torta, andando, porque ela não podia não chegar na linha de chegada ali, né? Que era o espírito daquele tempo, assim, então você tem que chegar, faça o que tem que fazer para entregar. Isso em contraposição a Simone Biles, atleta de ponta, né, ginasta olímpica, dizendo na Olimpíada, bom, nessa competição eu não vou entrar porque eu não estou bem aqui mentalmente, isso aí é um risco, eu vou me machucar, não vou performar, eu não vou fazer. E respeitando a sua saúde. Algumas pessoas, sobretudo mais velhas, né, como eu, da minha geração, acham que isso é um elogio do fracasso, né? Então, agora bonito antigamente era se estropiar e chegar até o final, era a gana. Agora bonito é abrir o bico e fracassar. Não, bonito é a liberdade, né? Bonito é você poder reconhecer os seus limites e dizer assim, eu quero ir além dos meus limites ou não quero. E eu tenho liberdade para fazer isso. Eu acho que toda essa nossa conversa diz respeito a isso, né? Até o fenômeno do quiet quitting, né? Que é essa coisa da pessoa, ela não se demite, mas ela tira o pé. Ela larga a caneta, como se diz, né? Ela vai fazer o mínimo ali, ela não vai mais querer dar o sangue, sabe aquela coisa de ficar até de noite, e aí chega em casa e continua respondendo e-mail. O quiet quitting é esse movimento, assim, da demissão silenciosa, que a pessoa, na verdade, não está se demitindo, mas está dizendo, não vou fazer isso. Vou fazer o meu mínimo, vou fazer as minhas entregas aqui, não vou ferrar ninguém, mas não vou dar o sangue, porque no tabuleiro de xadrez, quando o jogador tem que sacrificar ali um peão, ou um bispo, ou até a torre para ganhar, ele sacrifica, não está nem aí. Então, se a empresa tiver que cortar minha cabeça, vai cortar. Então, não vou eu dar o meu sangue pela empresa, né? Mudança dos tempos, sem dúvida nenhuma. Não é uma mudança de geração, é uma mudança dos tempos. Nós estamos por aqui de olho nessas mudanças para te ajudar a pensar, para te ajudar a se posicionar. E se você tem dúvidas, também pode escrever para a gente, né, Daniel? Nas nossas redes sociais, estamos disponíveis para conversar com você, ouvinte do Humanamente, que também pode ouvir mais uma vez o nosso programa nos tocadores de podcast, no canal do YouTube da Band News FM. Daniel, mais uma vez, obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Vamos refletindo sobre o mundo, né? Tem um ditado que diz, né, americano, que diz esse trem já partiu.
embarca. Né? Não adianta ficar tentando segurar o trem, eu acho que é um pouco isso. Esse trem já partiu, ouvinte, embarca com a gente, vamos tentar fazer dessa viagem o melhor possível. Toda semana a gente tem uma nova viagem por aqui no Humanamente. Fica sintonizado conosco. Até semana que vem. Tchau!